facebookfilmes.doc. Messias Ferreira de Lima, historiador, querido, consagrado em toda a região, aqui em São José de Piranhas, todo mundo conhece. Messias, você já escreveu vários livros. Dentro desses livros, eu gostaria que você traçasse para a gente um pouquinho do panorama do que você, enquanto historiador, conseguiu ao longo de anos de pesquisa, de trabalho, de estudo, que poderia trazer para a gente em torno do que São José de Piranhas enquanto aglomerado urbano, a partir desse legado que se construiu em décadas e décadas e décadas. Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, São José de Piranhas teve, como todas as cidades do interior, né, teve sempre esse problema, problemático. Sempre foi ligado à criação de gado e à construção, à implantação do algodão. Então, São José de Piranhas tem uma história diferente das outras cidades, porque ela é contada de duas vezes, de duas maneiras. Primeiro, a construção da cidade na primeira localidade e depois a segunda construção que foi feita por causa da construção do açude de Buqueirão. Então, essa primeira localidade, lá nas margens do rio Piranhas, ficou totalmente submersa e teve que ser transferida, aliás, para outra localidade, que foi o chamado Sítio Jatobá, que hoje aqui é a nossa cidade de São José de Piranhas. Então, você lembra uma coisa muito interessante, qual foi o fator mais importante da história de São José de Piranhas. Talvez tenha sido isso, porque não foi fácil você analisar uma pessoa fazer uma mudança individualmente na vida de uma pessoa. Não é fácil. Imagine a transferência de uma cidade. Se foi combinada com o povo, se houve orientação, se foi... a história não relata. Eu tive contato com muitos personagens da época, né, que viveram o momento, e ninguém relatava nada a respeito. Se houve uma conversação, uma orientação, eu ouvi muito das pessoas dizer que as indenizações que receberam lá foram poucas e não deu para... Por exemplo, quem recebia indenização de uma casa, não deu para construir uma aqui em São José de Piranhas, né?
a pessoa tinha que complementar com alguma reserva, se tivesse a reserva. Então isso foi muito ruim para a população, porque quem tinha suas pequenas reservas tiveram que colocar ao final das construções das suas residências, e aí ficou todo mundo no chamado Liseu. Então São José de Piranhas ficou praticamente 20 anos parado, porque não tinha onde buscar recursos. Marconi, historiador, assim como Messias, tem muitos livros já produzidos, muitos livros que retratam a história de São José, e haja história, e muito conteúdo, conhecimento. Dentro daquela história de São José de Piranhas, assim, Marconi, como é que se deu o início daquilo que foi distrito, foi vila, foi povoado? Conta um pouquinho para a gente entender esse processo de início de aglomerado urbano para a gente ter hoje o que São José de Piranhas se transformou. O poder público recebeu na época 50 contos de réis para fazer as construções dos prédios públicos. Isso foi administrado pelo prefeito Malaquias Barbosa da época, e foram construídos foi construído a prefeitura, a câmara, o fórum, a cadeia, o cemitério, e outros prédios públicos importantes que foram feitos nessa época. Então, para isso, deu, mas para o povo a coisa foi bem curtinha, né? Não deu. Bem diferente do que aconteceu com a transferência atual, quando houve a passagem do Rio São Francisco aqui para a nossa região, que as indenizações aí na área da transposição foram riquíssimas. Todo mundo se saiu bem com o dinheiro que recebeu das suas indenizações. Agora veja só, quando a gente fala da transferência de uma cidade, de um aglomerado urbano, das pessoas que moravam até aqui, a gente não tem que pensar somente, e você como historiador certamente você deve ter se debruçado sobre isso, simplesmente transferência de imóveis, como se a vida humana se limitasse ao plano material. Acho que a gente também tem que verificar que as articulações intrafamiliares, as articulações também, as ligações, as relações humanas que existiam entre vizinhos, as afeições mínimas que a gente começa a criar com aquela árvore na frente de casa, com aqueles pontos que a nossa infância vai construindo no nosso imaginário perspectivas do amanhã, e isso para a população foi muito sofrível, né? Foi muito sofrível. E você me falou certa vez de que existiam verdadeiros cortejos, porque também tem dificuldade até mesmo de deslocação por conta da falta de transporte. Como é que foi um pouco disso, essa luta das pessoas, a igreja que teve que ser evacuada, teve que ser retirada? Como é que foi essa luta na perspectiva também do psicológico da realidade de vida desse povo? Você imagina uma pessoa ser mudada, eu vou me embora dessa cidade, é bem diferente da comunidade toda. Então eu sempre digo que foi a parte mais dolorosa de toda a história de São José de Piranhas tenha sido a transferência da localidade, né? Da sede do município. Não é fácil você imaginar, olha, vocês estão morando aqui, daqui um ano não pode ter mais ninguém aqui, porque isso aqui vai ser tudo coberto d'água, vai ficar tudo submerso. Não é fácil, o cara ter que, dentro de 6 meses, 8 meses, ter que construir casa e arribar todo mundo. Então o dia 20 de dezembro de 1936 talvez tenha sido a data mais triste da história de São José de Piranhas, que foi a da transferência das imagens. Toda a população se reuniu mais ou menos às 3 para 4 horas da tarde e veio de lá em procissão trazendo as imagens aqui para a nova localidade.
Bem, inicialmente eu gostaria de dizer que, para se falar na origem de São José de Piranhas, nós temos que voltar ao passado, né? Primeiro, a origem de São José de Piranhas está ligada a duas Sesmarias. O que é uma Sesmarias? É uma grande extensão de terra, né? Que naquela época eram adquiridas pelos sesmeiros, que foi a Sesmaria, duas Sesmarias, a Sesmaria de Vital Vieira da Costa e a Sesmaria de Francisco Xavier de Miranda. Vital Vieira da Costa adquiriu a Sesmaria do Poço da Anta, 1759. E Francisco Xavier de Miranda adquiriu uma outra Sesmaria em 1761. Vale salientar aqui que Francisco Xavier de Miranda, ao adquirir a sua Sesmaria, já existia um sítio chamado São José, que pertencia à chamada Casa da Torre da Bahia, que era uma grande empresa de Portugal que se estabeleceu aqui, era propriedade de todas essas terras. A gente sabe muito bem que eram terras que iam da Bahia até o Maranhão, e que aqui, com o desbravamento dos sertões, a conquista dos sertões do Piranhas, do Rio do Peixe, do Rio Piancó, chegou até aqui, esses desbravadores, e aqui a Casa da Torre detinha a posse dessas terras. Esse sítio São José, na realidade, ele existiu nessa Sesmaria de Francisco Xavier de Miranda, mas logo em seguida o capitão Vital Vieira da Costa adquiriu por compra a Sesmaria do sítio São José. Adquiriu parte dessas terras, comprou e, em seguida, doou, fez a doação dessas terras ao patrimônio de São José, até porque ele era devoto do glorioso santo São José, né? Daí é que é a origem da nossa São José de Piranhas. 80% da parte construída lá de São José de Piranhas ficou submersa, inclusive a igreja, que em 1963 é que deu o último tom e as torres foram ao chão, porque ficaram cobertas d'água. Só a torre ficou de fora, mas em 63 não resistiu. Quando o açude começou a sangrar pela primeira vez, o açude de Boqueirão, a torre também foi desmoronada e ficou submersa. Mas a população segue, porque a vida segue, em meio a essas realidades traumáticas, gerações que foram sucedendo, foram trazendo novas experiências, porque já foram absorvendo esse novo aglomerado urbano. E dentro desse contexto, Messias, dentro dos teus livros, certamente você também, como eu posso ver, você também identificou vários personagens da política que tiveram uma posição de destaque, não só na cena local, mas também na cena estadual. O ser humano é inexplicável, é como futebol, né? É uma coisa impressionante. Então, tudo isso que aconteceu de traumatismo, né? que aconteceu com a população de São José de Piranhas, tudo isso passou, né? E todos se recuperaram. São José de Piranhas voltou a ter novo brilho, voltou a ter nova vida. E aqui continuou, São José de Piranhas passou a ser... Teve um prejuízo muito grande, porque as cidades da mesma época, né? Todas passaram à frente, São José de Piranhas ficou para trás, mas foi e recuperou. Hoje das cidades do porte, né, de São José de Piranhas, ela talvez se destaque já, passa a se destacar em cidades do mesmo porte econômico, de nível de população e tudo mais. É impressionante o que aconteceu em São José de Piranhas de uns 20 anos para cá, e tudo aquilo que ficou lá em São José de Piranhas, submerso nas águas do açude de Boqueirão, foram esquecidos e vida para frente, né? Dos políticos que você acompanhou a história, que você teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, e outros que você tem registros
históricos. Cita pra gente alguns desses políticos que mudaram a história da cidade. São José de Piranha sempre foi uma cidade, apesar de ser uma cidade pequena, né? Mas sempre teve destaque na vida política. Não sei por que isso. Não, é coisa que ninguém sabe compreender. Porque, isso, aliás, eu vou explicar. A princípio, antes de São José de Piranha ser nem vila ainda, já teve um representante. Em 1860, São José de Piranha teve o primeiro representante na Assembleia, que foi o padre Joaquim Ferreira da Silva. Aí teve um espaço muito grande sem ter político, mas São José de Piranha sempre teve destaque, teve filhos importantes que brilharam na política, aí passou para Ildebrando Assis, que era filho de São José de Piranha, apesar de não ter ser radicado mais aqui, mas aí vem a fase de José Cavalcante, José Lacerda, de senador Lira, Cícero Lucena, e tanto São José de Piranha, pelo tamanho que é, uma cidade com 20 e poucos mil habitantes, nós temos 2 representantes. São José de Piranha tem a deputada Paula, né, Francinete, que é filha de São José de Piranha, tem participação na política atualmente aqui, e o deputado Chico Mendes. Então, São José de Piranha, de 1947 para cá, nunca ficou sem um representante na Assembleia. Nos documentos não aparece o nome Piranhas na época do sítio de São José. Só a partir de 1830, quando cria-se os vereadores de Souza, criam o distrito de São José, aí aparece o nome São José de Piranhas, não é isso? Então cria-se o distrito, chamado Distrito de Paz, em 1830, e aí pela primeira vez aparece o nome Distrito de Paz de São José de Piranhas. Tranquilo, mas assim, as oligarquias, para ter a sua hegemonia política, econômica, para ter a sua hegemonia no local, ela demandava de mão de obra. E a mão de obra era um dado que ainda era um pouco frágil, em função de que os próprios aglomerados urbanos estavam se constituindo, e você tinha 2 grupos sociais que eram ainda os escravos, e você também tinha a figura dos indígenas. Esses 2 grupos sociais aqui em São José de Piranhas, eles tiveram participação efetiva no que diz respeito à atividade econômica, com a estratégia e mercadológica, digamos assim, das oligarquias para conseguirem alavancar? Marconi conhece o professor Pereira, não, Pereira Caseiro, Pereirinha, né? Ele fez um trabalho sobre os escravos em São José de Piranhas, e o cartório está aqui, né? E ele achou que a influência dos escravos aqui na nossa região foi muito pouca. Por quê? A nossa região foi a princípio baseada na criação do gado. E o gado praticamente não precisava de escravo, né? Uma pessoa só, geralmente era uma pessoa da família, um irmão que se tornava, aquele que era o mais pobre passava a ser o vaqueiro do mais rico, e assim a presença do escravo na nossa região foi muito pouca, porque não havia engenho, não havia o ouro, não havia nada dessas coisas de minério assim que precisasse da presença maciça do escravo.
Então, não foi muito além. E o índio, a mesma coisa. A nossa região é muito seca. A nossa região não tem um índio fixo aqui na nossa região. Nós já sabemos que o índio é nômade, e mais nômade era aqui na nossa região, porque só havia água naquele tempo nos rios. Quando os poços dos rios secavam, os índios iam embora. Por que ficaram muito... sempre quando se fala em índios, no sertão fala no rio Piancó e Piranhas, mas lá embaixo já, porque lá tinha poços perenes que não secavam e havia uma certa fixação justamente por onde começou a povoação do sertão, do Pombal, porque lá havia índios e havia mais assim devido ter água com facilidade, sempre a presença do índio. Mas aqui mesmo na nossa região, aqui no Alto Sertão, onde não havia rios perenes, né, a presença do índio aqui era muito pouca. São José de Piranhas era... Sai de povoado, sai de sítio São José, com a construção da capela, evolui para povoado, e aí mesmo que timidamente, esse povoado crescendo muito timidamente, em 1830 passa a ser, esse povoado evolui a distrito, com lei... Por conta da iniciativa de Souza. De Souza, dos vereadores de Souza, né? Os distritos eram a base eleitoral dos municípios, né? Que tudo tem interesse político, né? Claro. E aí, de 1830, 10 anos depois, em 1840, é que surge a freguesia de São José de Piranhas. Também por influência de Souza. Então veio o vigário José Antônio Marques da Silva Guimarães, que era um padre colado na paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, em Souza. Ele, que era deputado da província da Paraíba, chegou a ocupar o cargo de presidente da província da Paraíba, na época do Império. Ele apresenta um projeto, e esse projeto é aprovado e cria-se a freguesia de São José de Piranhas de Cima, né? Essa expressão de cima, né, se refere aqui à região do Alto Piranhas, né? Essa região do alto que a gente chama hoje de Alto Piranhas. A igreja só teve presença importante, marcante mesmo, na história política de São José de Piranhas. Vejam bem, a partir de 1960, quando chegou aqui o padre José Galha, um padre lá da ilha de Malta, que falava italiano, e maltês e inglês. Então, esse sim, porque ele fundou a escola, fundou o Colégio São José, importantíssimo para a história de São José de Piranhas. Foi o verdadeiro colégio, mesmo colégio de ensino fundamental. E depois o padre Antônio de Souza fundou a escola normal, também ligada à paróquia. Mas a freguesia era uma instância enquanto esfera eclesial. Ela tinha influência na esfera política, mas não era uma esfera propriamente do poder público. A partir de que, nesse momento, em 1848, que você citou, ainda era pertencente a Souza. Ainda era pertencente a Souza, em 1840. Pronto. Aí, 1861, por aí, 1860, 61, nós vamos ter a participação do primeiro padre, né? Porque naquela época a participação da igreja no padroado e no beneplácito era muito importante, e nós vamos ter muitos padres exercendo cargos de deputado na época na província, né? A gente teve a primazia de ter esse padre aqui, Joaquim Ferreira da Silva.
Então, o que é que acontece? Tinha influência política. A igreja tem uma influência política muito grande nessas localidades. Mas aqui a gente só teve, em 1862, por volta de 1862, a gente tem essa dúvida se foi no início, em dezembro de 62, a morte do padre Joaquim Ferreira da Silva de cólera, né? Atingido por essa doença que matou, dizimou tantas as pessoas. E vale salientar que isso aí foi um passo importante para que São José de Piranhas se tornasse, logo em seguida, viesse a ser município. E a criação da vila de São José de Piranhas vai ser justamente em 24 de setembro de 1885, ou seja, 1840 freguesia, 1885 São José de Piranhas passa a ser vila. É muito importante a gente fazer a distinção de vila para a cidade, né? Muito diferente. Vila era o primeiro, vamos dizer assim, abaixo da cidade, mas era um município que tinha todos os ingredientes de uma cidade. Na vila você vai ter 7 vereadores, você vai ter a Câmara, você vai ter o prefeito, você vai ter o Paço Municipal, o cemitério, a cadeia pública, o matadouro público. Você tem todos esses equipamentos urbanos, né? Prefeitura municipal, mas você não tem ainda vamos dizer assim, o poder jurídico, que é a comarca, né? Você tem o termo judiciário. O que seria o termo judiciário? Você vai ter justamente os juízes municipais, né? Que tem aquelas atribuições que também eram atribuições até administrativas, não era só políticas, né? Também administrativas, de abastecimento e de outras questões. Então, São José de Piranhas passa a ser vila em 24 de setembro de 1885, onde onde é hoje Boqueirão, que o pessoal chama de Piranhas Velha, né? Piranhas Velha é o povoado que tem lá, mas quando quer se referir à vila de São José de Piranhas, o pessoal remonta a Piranhas Velha. Então, São José de Piranhas é uma das vilas mais antigas daqui. A história, por via de regra, ela é escrita por quem tem o poder. E, notadamente, na construção da nossa história, principalmente do povo brasileiro, esse poder está vinculado muitas vezes à figura do homem. E a figura do homem, ela tinha naturalmente aquela coisa de você, da vaidade de você buscar o seu protagonismo. Mas aí eu não quero chegar. A mulher, ela não teve um espaço de destaque, né, da história, mas ela teve destaque na sociedade, teve a sua importância na sociedade. Dentro do teu apanhado enquanto historiador, como é que você consegue perceber mulheres que conseguiram assim ter essa posição social de destaque? Cita pra gente alguma delas. Olha, é muito difícil a gente falar de participação da mulher, a gente sabe que sempre foi discriminada a mulher. Agora, principalmente, a gente sabe que na parte educacional, a gente tem muitas mulheres importantes como professoras que lecionaram, inclusive em São José de Piranhas, na época de distrito, né? Naquela época, no século XIX, já começaram a criação das primeiras escolas, mas em São José de Piranhas, enquanto vila, já você tem a educação de homens, depois passou a entrar mulheres e depois essas mulheres começaram a protagonizar na história da educação. Então, muitas se destacaram. E depois, na política, a gente tem aqui uma mulher de destaque na sociedade piranhense, que foi Dom Paletó.
Sepulque Filmes.doc